Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Um livro fascinante, fantástico. E você que está assistindo o nosso programa pela primeira vez, eu vou te convidar para na página da TV A Caminho da Luz, do YouTube, você possa começar desde o prefácio. É importante que você acompanhe passo a passo. Na verdade, é um livro que tem uma ligação muito grande. Nos seus primeiros capítulos, as orientações para Gúbio, Eloy e também André Luiz, como que eles deveriam se comportar numa cidade chamada Cidade Estranha. E depois nós vamos conhecer a história de Gregório, a história de Margarida, a história de Matilde, e nós vamos conhecer a história de vários personagens, inclusive personagens marcantes na história da humanidade, um deles um Papa, o chamado Papa Gregório IX. Antes de nós começarmos o capítulo, que é o capítulo 9, Perseguidores Invisíveis, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o estudo de mais um capítulo, já quase caminhando para a metade deste projeto, que é estudar as obras de André Luiz, em especial agora, o livro Libertação. Que Jesus e que os bons espíritos nos auxiliem, intuindo-nos a interpretarmos fielmente o que o Espírito de André Luiz nos traduz, nos traz e nos ensina através deste capítulo belíssimo, lindíssimo, que é o capítulo 9. Agora já veremos esta equipe chefiada por Gúbio sendo introduzida na casa de Margarida sob a orientação de Gúbio e sob a aceitação de Gregório. Vamos então iniciar o capítulo 9, Perseguidores Invisíveis. No dia imediato, pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimo-nos para a confortável residência, onde espetáculo inesperado nos surpreenderia. O edifício de enormes dimensões denunciava a condição aristocrática dos moradores. Não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Rostos patibulares, carantonhas, sinistras. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que o cercavam. Transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei, a custo, o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Então aqui nós já vamos perceber eles sendo introduzidos na casa de Margarida, como nós já vimos previamente, era de uma família abastada, era de uma família de posses, ela jovem ainda, casada, e nós percebemos no capítulo passado que Gregório informou que haviam 60 entidades espirituais, mantendo em turnos de 24 horas a perseguição em torno dela. Então esta ala esquerda, como ele situa, era uma ala onde ela se encontrava junto com seu esposo, onde muito provavelmente dava continuidade na sua vida conjugal, e ali quando André Luiz chegou, percebeu que de toda a casa ali era o ambiente mais intoxicado, espiritualmente falando. Talvez se um encarnado entrasse, não percebesse, mas espiritualmente falando, era muita revolta, era muito ódio, era muito ressentimento, era muita raiva. Lembrando que o dirigente dessa expedição a mando de Gregório era uma pessoa que não tinha nada contra a Margarida, mas tinha contra a família,
Por isso que ele aceitava as sugestões de Gregório e por isso que ele desejava tanto tirar Margarida do corpo. Aqui nós vemos o inimigo gratuito, não era o inimigo dela, mas era o inimigo da família. E veremos no decorrer da história que mais especialmente era o inimigo do pai, pelo que o pai havia feito naquela própria existência contra o filho dele. Vamos continuar a leitura. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós que o seguíamos, atentos desde a primeira hora. Então eles tiveram a necessidade de manter aquele corpo perispiritual denso, eles não poderiam trair o que eles haviam combinado com Gregório. Gregório faria a parte dele, que era não se opor. E Gúbio tinha que fazer a parte dele, que era não denunciar o seu real propósito que ali estavam. Então eles estão sendo inseridos nesta casa, eles estão sendo inseridos neste objetivo, eles estão sendo inseridos neste objeto. E nós vamos perceber que o tema libertação é um tema muito propício, porque nós veremos o auxílio a Margarida, o auxílio a Gregório, o auxílio a estas entidades, boa parte dessas 60 entidades que estavam obsediando essa nossa irmã, passam a receber o auxílio direto de Gúbio, ajudando nos familiares que estavam encarnados, ajudando os familiares que já estavam desencarnados. Então, até a metade do livro aqui que nós vimos foi o preparo. A ida à cidade estranha, os ovoides, a segunda morte. Agora do capítulo 9 até o final que nós vamos entrar nos casos de libertação. São mais de um. E Gúbio, de modo paternal, ele vai auxiliando a todos que ele tem a oportunidade e a todos que permitem o seu auxílio. Continua a leitura. Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas. Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas, ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. O chefe deliberou apertar o cerco? Perguntou ao nosso instrutor confidencialmente. Sim, informou Gúbio de modo vago. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclareceu a singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado, e em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre à entrada da grande câmara de casal. A manhã resplandecia lá fora e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez, nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsidiada que o nosso orientador se propunha socorrer. Então nós vimos a descrição belíssima de André Luiz em torno do quarto, falando que eles foram inseridos por este rapaz Sérgio, sem qualquer problema maiores, a pedido do próprio Gregório. Então isso facilitou muito a entrada deste grupo
neste projeto que era desencarnar de modo célere Margarida, e ali nós vemos esse personagem que já estava chefiando esse grupo, Saldanha, em que ele vai comentando como ela está, pergunta se Gregório pede para apertar o cerco, ele diz Gúbio que sim, e aí vai dando o caso que em alguns dias, se tudo continuar nessa trilha, ela retornará ao plano espiritual, e ali nós vamos ver processos de magnetismo. Talvez aqui seja dos casos estudados por André Luiz em suas obras, as 13, narrando o mundo espiritual, nós estamos aqui no quadro da obsessão mais complexa que André Luiz viu e que André Luiz narrou. Ele pode até ter visto outras, mas que narrou e ficou no livro. O caso de Margarida. É normal nós termos um obsessor, nós termos 2 obsessores, nós temos 3 obsessores, como nós vimos, por exemplo, o caso, no capítulo passado, daquela senhora de escravos que estava associado a 3 ovoides. Agora, nós estamos falando de 60, e aqui é um dado importante, querido Sérgio, que o grande perseguidor, ele não estava ali, que era Gregório. Gregório estava ligado a ela pela mente, mas ele não fazia o serviço. Ele tinha essas 60 entidades, ali nós tínhamos magnetizadores, nós tínhamos as pessoas que mudavam toda a parte ambiental da sua estrutura. Nós já vimos isso no lado positivo, através do livro Os Mensageiros, que o nosso querido Sérgio teve até uma palestra que ele falou, a mudança do oxigênio, a saturação do ambiente, no campo positivo. Aqui não, aqui é o inverso, são os espíritos magnetizando, sufocando e abaixando todas as resistências daquela encarnada. Aqui, André, eu gostaria apenas de destacar 3 pontos que eu acho importantes, parece ser pormenores, mas são importantes, não é? Quando o Sérgio recepciona naquele casarão, né, era uma família de muita posse, então leva até Saldanha, que era o líder, né? Vamos gravar bem esses nomes. Mas ele teve que, Gúbio, apresentar uma senha. Isso me chamou muita atenção. E, logicamente, a senha que ele tinha era uma senha de uma entidade poderosa perante aquele grupo, a ponto de Saldanha dizer, seja bem-vindo, o que vai acontecer? Você está vindo para apertar o cerco, aquela coisa toda, né? E uma outra coisa, quando eles andaram no corredor, às vezes são coisas que passam desapercebido a nossa leitura. Magneticamente já estava todo preparado aquele ambiente com energias negativas. Por onde aquela mulher andava, ela se envolvia com todo esse laço de magnetismo negativo que se plasmava naquela casa. Eles entram no quarto e vê aquela mulher, um quarto todo preparado espiritualmente para envolvê-la dentro desse aspecto negativo. Então isso que nos chamou muito a atenção. E também, apesar de ter sido Gregório que mandou cumprir a sentença, ele não pôde voltar atrás, mas no fundo essa mulher era a paixão de Gregório. Gregório a amava. Gregório não pôde interpor a sua vontade, porque ele também tem as pessoas que lideram junto com ele e poderia perceber nele uma fraqueza. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas ele mandou fazer tudo isso a contragosto, porque no íntimo ele amava aquela mulher. Ela tinha aprontado com ele, estava magoado com ela, mas ele ainda não havia deixado de amá-la. É muito interessante notarmos isso. Continuemos a leitura. 2 desencarnados, de horrível aspecto fisionômico, inclinavam-se, confiantes e dominadores, sobre o busto da enferma, submetendo-a à complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida, interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava. Surgiam algumas dezenas de corpos
ovoides, de vários tamanhos e de cor prúmbia, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Então nós percebemos algumas dezenas de ovoides que foram espalhadas ao longo do seu sistema nervoso central. Então nós percebemos que o sistema nervoso central, ele pega boa parte do nosso corpo físico. Então, em vários pontos centrais foram colocados estes ovoides que, no fundo, têm a intenção de roubar os fluidos. Vejam, aqui nós vemos dois tipos de ovoides. O primeiro é quando se liga a um encarnado ou a um desencarnado, porque nós vimos aquela senhora de escravos, estava desencarnada e acompanhada por 3 ovoides. Aqui nós estamos vendo um encarnado acompanhado por algumas dezenas de ovoides. O ovoide pode se ligar à sua presa, igual ao caso daquelas 3 entidades que se sentiram prejudicadas por aquela senhora de escravos, mas estas dezenas que foram associadas a Margarida não estavam a trabalho do ódio. Não eram elas que estavam por opção. Elas estavam magnetizadas sob o influxo de obsessores mais elevados, mais graduados, passando o serviço de ordem que eles executariam naquele caso, e eles estavam ali apenas e tão somente cumprindo ordens. Enquanto naquele outro caso eles estavam pela própria vontade, aqui eles estavam pela vontade dos obsessores mais graduados. E aí nós percebemos que esta mulher, nós temos, não digo que com muita frequência uma pessoa sendo obsediada por 60 entidades, é um caso extraordinário, mas nós temos visto muitos casos de mais de 10 espíritos acompanhando um único encarnado, acompanhando uma família, acompanhando determinada situação, que se eu não olhar para o pretérito, naturalmente o meu julgamento será limitado e falho. É interessante, né? Nós começamos a ver que Sérgio, depois entrou a figura de Saldanha, depois entrou mais 2 figuras que estavam no quarto protegendo, e Gúbio pede a André Luiz e a Eloy que eles pudessem fixar melhor o corpo perispiritual daquela irmã que estava na cama. Veja, André Luiz se assusta, eram algumas dezenas, porque como diz Gregório para Gúbio, eram mais de 60 entidades que faziam aquela ronda, não é? A maioria deles tudo sobre o sistema de hipnose. O que me chama a atenção, André, também é que o ovoide não tem um tamanho fixo. O ovoide tem vários tamanhos, logicamente, de acordo da necessidade e da potencialidade das energias que querem sugar. Então nós começamos a perceber, da mesma maneira que existe a reencarnação programada, que nós já vimos no livro Nosso Lar, começa a apresentar isso para nós, depois no livro Os Mensageiros, desdobra de uma maneira mais clássica. Nós estamos vendo agora como são as reencarnações organizadas pelo abismo, pelas trevas, que também são reencarnações de alta complexidade. Vamos continuar a leitura. Em verdade, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro, com a devida permissão,
Analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, examinando-as, cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam, sobremodo, nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor, porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, de vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Aqui nós podemos dar um exemplo muito simplório, mas nós já estamos aprendendo com o Espiritismo a respeito da reencarnação programada, da reencarnação compulsória e também da missionária, que é um número pequeno. Vimos no livro Obreiros da Vida Eterna que existe também a desencarnação programada e a desencarnação compulsória. E aqui nós podemos dizer também que existe a obsessão simples e existe a obsessão programada. Isso daqui eles estavam executando um cronograma. Eles não estavam ali sem qualquer rumo. Eles estavam à frente de um projeto, eles tinham um começo, eles tinham um meio, eles tinham um fim. Nós vamos ver ao longo do capítulo que eles vão até um templo católico. Eles tinham tudo arquitetado para quando vão ao médico, quando vão a um templo religioso, quando tem determinada situação. É um quadro muito interessante de se estudar, porque às vezes nós imaginamos que os obsessores são aqueles ligados apenas pelo ódio. E aqui nós já vemos o ódio, mas ligado também com a intelectualidade. Eles tinham um projeto, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E também chamo a atenção dos nossos queridos telespectadores da TV A Caminho da Luz, que aqui nós vamos ver algumas nuances muito interessantes de ser estudada. O sistema nervoso central. Nós não vamos entrar nessa parte, porque seria aqui uma delonga muito grande, mas o próprio André Luiz estuda os 7 corpos que nós possuímos. E dentre os corpos, um dos mais poderosos é o sistema nervoso central, que ele sai desde aqui do nosso pescoço, um pouco acima, pegando parte do cérebro, até praticamente o nosso cóccix. Ele desce por toda essa linha, não é? Toda mediunidade de efeito físico, a doação de energia que nós doamos é por essa via, que é o nosso sistema nervoso central. Então nós percebemos que é um corpo dentro de nós muito forte e que com o depassar do tempo, quando a ciência se aprimorar no estudo dessa área, nós vamos descobrir grandes descobertas, nós vamos descobrir grandes coisas para o auxílio de pessoas como Margarida. A ciência é incapaz de resolver um problema dessa natureza porque a ciência não trata das questões espirituais. Então nós percebemos o quanto a ciência está engessada por analisar apenas o corpo físico, porque denota-se no corpo físico, como diz na mensagem, uma série de efeitos através das doenças que vão se apresentando e a ciência não consegue diagnosticar.
porque apenas estuda o corpo e não estuda o perispírito. Então, por isso que André Luiz tem ouvido muito dos mentores de nosso lar, de que quando nós associarmos a parte médica com a parte espiritual, os tratamentos tornar-se-ão muito melhor. Vamos continuar a leitura. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Interrompi, no entanto, as observações acuradas, a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava, por filha, muito querida ao coração. Esforçava-se, Gúbio, por não trair a imensa piedade que o senhoreava, diante da enferma conduzida para a morte. Dentro de minha condição de humanidade, reconheci que, se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento, movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças e, em seguida, lutaria contra os perseguidores um a um. Nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas, logo após, demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Secretamente, tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar-lhe informações espontâneas. Aqui, André, nós estamos vendo alguns pontos interessantes, né? André, ele está agindo como um homem comum, que ainda está envolvido pela deliberação do sentimento. Então, ele mesmo retrata que, se fosse ele já tinha aplicado passe, tendo libertado aqueles ovoides, ele já partiria para a briga com aquelas pessoas que estavam ali, né? E ele percebeu que Gúbio estava calmo e sereno, né? Mas André, logicamente, estava equivocado. Primeiro que Margarida estava na mão desses espíritos trevosos, como nós chamamos, ou dos nossos irmãos do abismo, é porque ela era merecedora. Primeiro nós temos que entender que ela também fez por merecer, em vidas anteriores, a estar naquela condição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que André Luiz vai perceber é que Gúbio, a calma que Gúbio tem, porque Gúbio estava diante da sua filha. Não era uma pessoa comum que ele estava tentando ajudar. Foi alguém que foi sua filha, que ele tanto amava. Há muito tempo ele está esperando aquela oportunidade. Então agora ele pergunta a Saldanha: Saldanha, dê mais detalhes sobre Margarida, para nós vermos aonde nós vamos agir. Vamos reparar que Gúbio está com uma senha, que é uma senha poderosa. Por isso que Saldanha, que está liderando aquela comitiva, Saldanha está perante a ele se curvando, porque ele se apresenta como um membro importante daquela cidade estranha. E nós percebemos também o quanto que nós, os espiritualistas, e aí entre espíritas e todas as demais denominações religiosas que seguem o lado espiritual da vida também, o equívoco que nós temos em relação a acharmos que os benfeitores chegam, fazem de tudo e resolvem tudo. Eles fazem de tudo numa região em que eles habitam. Agora, a crosta
ela é refém de espíritos usurpadores, egoístas. Saldanha, ele naquele quadro, ele tinha muita força. E se fizesse o que André Luiz queriam, quem tinha a perder era a Margarida. Não era Saldanha. Saldanha não perderia nada, ele já estava sem o corpo físico. O que ele poderia perder? Agora, eles poderiam prejudicar e muito o caso de Margarida. Aqui nós vemos que André Luiz também, apesar de já estar vários anos no mundo espiritual, tinha muito o que aprender. Às vezes nós imaginamos que André Luiz já sabia de tudo. Não, em nenhum livro André Luiz foi o benfeitor daquele livro. André Luiz, em todos os livros, ou ele foi assistente, ou ele foi para participar. Então nós percebemos Gúbio, um espírito treinado para aquelas atividades. Ele sabia que a força não era. A força é utilizada pelos espíritos ignorantes, igual nós vemos aqui numa briga. Parte para cima, xinga, briga, quer bater. Isso daí é espírito que não tem diálogo. Olha o que Mahatma Gandhi fez com a Inglaterra, tudo à base do diálogo. E André Luiz tinha isso com ele. Vamos aqui botar a força, vamos aqui evocar os espíritos, mais ou menos igual Judas pensou quando vendeu Jesus. Se eu vender e colocar Jesus acuado, Jesus vai mostrar verdadeiramente quem ele é. E Jesus não, Jesus era mansidão, se entregou naturalmente, e o que a história nos narra na Páscoa de 33. Então é um capítulo com muitas nuances, com muitas coisas interessantes ao nosso aperfeiçoamento e aprendizado, e não nos esqueçamos, os espíritos fazem a parte deles, mas nós que estamos num corpo carnal, precisamos também fazer a nossa parte para que haja ligação entre o plano físico e o plano espiritual. Estamos em serviço mais ativo. Há 10 dias, precisamente, elucidou resoluto. A presa foi colhida em cheio e, felizmente, não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer, mais alguns dias e a solução não se fará esperar. A meu ver, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia, interrogou: "E o marido?" Ora, esclareceu Saldanha com escarninho sorriso, o infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem, todavia, no casamento foi apenas transferido de gozador da vida a homem sério. A paternidade constituiria um trambório e filhinhos, se os recebesse. Não passariam para ele de curiosos brinquedos. Hoje conduzirá a esposa à igreja e, reforçando a inflexão sarcástica, acentuou: vão à missa, na esperança de melhoras. Mal acabara a informação, tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa identifiquei, de pronto, o esposo da vítima, entrou no aposento, com ela permutando palavras amorosas e confortantes. Amparou-a, prestimoso, e ajudou-a a vestir-se com esmero. Decorrido alguns minutos, notei, apalermado, que os cônjuges, acompanhados por extensa súcia de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. Seguimos-los, sem detença. O veículo, ao meu ver, transformara-se como que num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde os paralamas até o teto luzente. Aqui nós vamos pegar alguns pontos. O primeiro, a pessoa que vai num templo religioso na esperança de melhora já está errado. Templo religioso é para o esclarecimento. O que o padre, o que o pastor, o que o orador espírita ensina, nós temos a oportunidade de reter o que nós julgamos ser o bom, o melhor, e o colocá-lo em prática. Eles não estavam indo com esse objetivo para a igreja. Eu vou na igreja para receber a cura. Não, está errado.
Por mais que a pessoa tenha fé e merecimento, isso é um auxílio. Religião não tem o compromisso de ditar normas do que eu devo ou não fazer. Religião tem o compromisso de nos ligar ao Criador, ponto. Com uma prece, com uma palavra edificante, com exemplos sadios. Quando retornamos ao cristianismo primitivo, qual era o sentido dos primeiros cristãos de religião? Reunir numa catacumba e falar da vida de Jesus só. Não tinha ritual, não tinha cobrança, não tinha petitório de dinheiro, não se prometia nada, não tinha essa balela que nós temos hoje, que nós vemos um mercantilismo em torno de Jesus. Iam, se sentiam bem, retornavam para as suas casas, numa próxima sessão voltavam, estudavam juntos, não tinha o que nós temos hoje. Então eles já foram de modo equivocado, buscando na religião que a religião não tem como aspecto principal oferecer. Outro ponto interessante, esse carro parecia um ônibus de tanta gente que tinha. Às vezes a gente acha que está no nosso carro sozinho, é um engano. Eu me recordo que desde que eu comecei a dirigir aos 18 anos de idade, isso meus pais já faziam muito antes de eu dirigir, sempre que nós saímos numa rodovia, nós fazemos uma prece. Eu posso estar do meu lado com um católico, com um protestante, com um ateu, o carro é meu, as regras são minhas. Quem andar no meu carro é assim, não concordo, então deixo ali, pego um ônibus, um táxi, saio na rodovia, a prece ela é feita. Chamo Jesus, peço ao Dr. Marco Antônio, por quê? Outro dia eu me lembro de um companheiro da casa que permite eu dar esse exemplo, o Adalci, ele estava indo de Mogi Guaçu para Poços, ele falou assim para mim, André, eu sempre faço a prece, nesse dia eu estava com tanta coisa na cabeça que eu esqueci, estava pensando nas coisas que eu tinha para fazer, no meio do caminho, atropelei um cachorro, matei o cachorro, quase que ainda para desviar, acertei um outro carro. Falei, às vezes a gente imagina que uma prece não faz uma diferença. Não direi que ele não atropelaria o cachorro, nem que o mataria, mas poderia ter sido mais ameno. E aqui nós vemos que aqueles encarnados é a maioria dos que estão hoje. Hoje você entra numa casa, às vezes a gente sente mal, não tem vontade de estar lá. Quantas pessoas que não estão no centro espírita para fugir dos dramas de casa? Que é tão pesado o clima, aí chega no centro espírita, é uma paz, é uma suavidade. Então isso é uma dica também para quem nos assiste. Vai pegar uma rodovia, faz uma prece. É um católico, faz um Pai Nosso, uma Ave Maria. É um evangélico, faz uma prece do seu modo. É um espírita, faz uma prece do coração. Pode ter 3, 4 palavras, não precisa ser bonita, mas peça auxílio. A prece ela tem um poder tão grande de auxílio. Não essa prece que nós estamos vendo, eu peço porque eu estou desesperado, porque minha esposa está quase morrendo, porque está acontecendo isso. Isso é uma prece que, quando a pessoa melhora, esquece de dar continuidade nela. Interessante, né? Parece que essa mensagem foi escrita recente, né? Há poucos anos. Essa mensagem foi escrita na década de 40. E eu achei muito estranho ele citar uma coisa que é típico da atualidade. Ele diz, peça aqueles carros de carnaval. E é interessante que é o que nós vemos hoje, né? É interessante, eu estava reparando, então a gente vê, por exemplo, uma escola de samba, né? Então estão naquele batuque, aquela bagunça, daqui a pouco eles vão iniciar aquele silêncio. Aí vem uma voz de comando. E essa voz de comando as pessoas começam a seguir de uma maneira quase que hipnotizadora. Então nós vemos que são esses mesmos espíritos que estão reencarnados. Será que dá para nós termos uma ideia, junto daqueles membros, quantas milhares de ovoides, quantos milhares de espíritos de baixo nível estão envolvidos naquelas festividades, envolvendo aquelas pessoas que também são perturbadas? É muito interessante nós analisarmos isso. É hora de começarmos a repensar, principalmente agora com o coronavírus, que nós temos que repensar sobre a nossa vida, não é?
Vamos dar continuidade na leitura. Minha curiosidade era enorme. Descendo a porta de elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados, em posição de desequilíbrio, era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. Compreendi logo que em maior parte ali se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Saldanha encontrava-se excessivamente preocupado com as vítimas, para dispensar-nos maior atenção e, intencionalmente, Gúbio afastou-se um tanto em nossa companhia, a fim de confiar-nos alguns esclarecimentos. Penetramos o templo, onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. A algazarra dos desencarnados, ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava, a respiração fizera-se-me difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou meu coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz, que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor: que vemos? Não reza o segundo mandamento, trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? Sim, concordou o orientador. E determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é a de render-lhe culto na própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis. Então nós percebemos que neste templo, 8 vezes maior era o número de entidades espirituais comparado com o número de encarnados que lá estavam. O que nós percebemos também? Observamos que era reinado pela algazarra, exceto no altar. Ali transbordava paz, luz, serenidade. Vamos ver 3 entidades espirituais de alta elevação magnetizando, como era um templo católico, magnetizando as hóstias. Às vezes a gente acha que é só água fluidificada que recebe a bênção da espiritualidade maior. No caso da Igreja Católica, quando é uma paróquia, quando é uma igreja, quando é um santuário, quando é um templo respeitável, isso também acontece nos templos evangélicos e sucessivamente, também a espiritualidade vê a oportunidade para levar auxílio. Percebemos a questão dos ídolos. Nós temos que ter como referencial Jesus. Todos nós estamos suscetíveis de falha. Não é porque o André é orador que ele já é perfeito, não é porque o André é escritor que ele já não tem falhas. Eu já deixo muito bem claro, comum, é um erro nós acharmos que um chefe religioso é modelo de algo para alguém. Muitos se fazem como se fossem um modelo. Eu, conhecendo as minhas imperfeições, já digo, não. Modelo é Jesus, que passou pela terra numa simplicidade, numa honestidade, numa dignidade que eu ainda,
estou muito longe de possuir. Continua a leitura. E sorrindo, acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura? Ainda existem na terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão, e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhe oferecem e socorre-lhes as necessidades educativas. Nesta casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que resplandeçam, através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Ante ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa que, a nossos olhos, não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas, em deplorável situação, espalhavam-se em todos os recantos, nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço. Aqui, André, eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário muito importante, não é? São as pessoas que vão numa igreja católica, vão num templo evangélico, vão numa casa espírita, por obrigação de ir. Nós precisamos ir com o coração aberto no sentido de fervorosamente agradecer ao Pai por mais um dia. E ali ele percebeu que era muito fácil manter aquelas vibrações negativas, porque todos que ali estavam, ou seja, a grande maioria, para não cometermos equívoco, estavam para agradar a sociedade, para mostrar para as pessoas que estavam indo a um culto religioso. Um pouco antes, nós vimos numa parte da leitura dizendo que se aquele senhor e Margarida tivessem um filho, seria na mão deles como um brinquedo. Porque eram pessoas que também não tinham responsabilidade diante da vida. Eram pessoas que levavam a vida de uma maneira banal. Então nós temos que entender que a grande maioria das pessoas que ali estão, não estão por um esforço do coração no sentido de despertar a fé. Estão ali para mostrar para uma sociedade de que eles são católicos e de que eles são religiosos. Veja, André, que coisa interessante, né? Vamos continuar a leitura. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas com grande assombro. Para mim, o sacerdote e os acólitos, não obstante, se dirigem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto,
três entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão. E em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas à fina contextura. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, mas os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem corpo físico, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Reparei, através do aro de muita gente, que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho. Apareciam aqui e acolá, contudo, os malfeitores desencarnados, propositadamente, se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com o manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhes projetavam da mente diziam da sincera aspiração à vida superior que, naquele instante, lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção e, segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Isso daqui é quando nós estamos bem, ouvindo uma palavra amiga, e de repente vem aqueles pensamentos totalmente fora de contexto, envolvendo a sexualidade, envolvendo o passado, envolvendo as ilusões. E vem aquelas sugestões em que a gente para de dar atenção ao padre, ao pastor, ao orador espírita, ao comentarista do evangelho, e começamos a nutrir aquele tipo. Muitos podem pensar assim, mas olha, eu estou num templo consagrado a isso, mas será que está de coração? Ou está por obrigação? Como nosso querido Sérgio há pouco disse. Quando nós vamos a uma atividade espírita, e felizmente na pandemia o centro não fechou dia algum, a sua parte assistencial e de desobsessão, quando nós estamos fazendo uma sopa, quando estamos fazendo uma marmitex, quando estamos fazendo uma refeição, quando estamos distribuindo algo para alguém, nós estamos ali com convicção de que aquilo está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor frente a quem eu era, ou aquilo apenas é mais uma atividade em que eu vou encontrar algumas pessoas que eu tenho afinidade, em que eu vou me sentir bem, mais um encontro de pessoas amigas. Se for este segundo objetivo, está errado. Eu tenho que ir para o meu aprimoramento. A comida é uma consequência, o agasalho, a cesta básica. Eu não estou ainda em condições de nada a não ser de captar o pensamento elevado, as sugestões de melhora. Às vezes nós vamos no centro espírita, ouvimos a mensagem, não retemos nada, não guardamos nada. Por quê? Porque esses mesmos espíritos narrados numa sessão católica também podem estar numa sessão espírita, também podem estar numa sessão umbandista, numa sessão budista, numa sessão evangélica, porque eles estão em toda parte. Quanto maior o número de prosélitos eles tiverem que não querem nada com nada, mais felizes eles encontrarão por dissuadir
a melhora e a vontade do progresso. Nós vamos ver agora essa senhora que estava às lágrimas, estava ali com o coração pulsando alegria naquele momento, ia receber a hóstia, mas de repente André Luiz percebeu que algumas entidades se aproximaram daquela senhora e baixaram seu teor vibratório, embutindo na sua mente algumas coisas de baixo calão. Vamos acompanhar essa conversa de Gúbio com André Luiz. Voltei-me para o orientador, que prestimosamente explicou. A história de gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição de fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificar-nos, a tonalidade vibratória, lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante. A que nos afeiçoamos, todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Não obstante, a tendência dos crentes, em geral, é a de fugir aos conflitos da senda. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso, durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos em todas as casas de fé. Os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los. Entre emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. Sem esforço preparatório, é impossível ambientar o benefício. Embalde, imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido. Pela cultura moderna, aos acordes de nossa música, preferiria ele os ruídos da ventania, e um cabaz de frechas lhe pareceria mais valioso que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das eminências sociais, é indispensável seja educado, de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. O que nós percebemos com esta aula que Gúbio dá a André Luiz, a Eloy e a nós outros? Todos nós que estamos aqui na carne, que frequentamos um templo religioso, geralmente optamos por alguns anos de trabalho e quando as lutas persistem, imaginamos que todo aquele esforço foi em vão. As pessoas que vão num templo religioso e querem não terem problemas estão indo no lugar errado. Templo religioso não removerá os meus problemas conjugais, não colocará dinheiro na minha conta para pagar o meu cartão no começo do mês, espírito nenhum vai me incentivar à inércia, não é porque eu sou espírita que eu não vou ter os embates no trabalho, na sociedade, de foro íntimo. As pessoas que imaginam, olha, eu venho no centro espírita, eu me dedico, eu estou aqui quase que diariamente e olha a minha vida como ela é.
Então nós não entendemos o que é ser espírita, ou o que é ser religioso, ou o que é ser cristão. Nós precisamos analisar o que nós estamos esperando da espiritualidade, para não cobrarmos deles o que eles não podem nos oferecer. Se alguma religião promete a cura, a salvação, talvez lá seja o melhor caminho para ir. O Espiritismo nos ensina uma renovação íntima de mentalidade. Não atingiremos a perfeição de hoje para amanhã, mas é um progresso contínuo. E além disso, André, nós vemos aqui também Gubbio explicar o profissionalismo religioso. De uma certa forma, todos nós fomos condicionados nas religiões a um determinado profissionalismo. É o sistema da barganha. Eu venho para a religião, recebo uma contrapartida. Eu frequento e quanto mais frequento, mais eu recebo uma contrapartida a meu auxílio. Então isso se criou. E as pessoas depois no final, quando nós vamos, por exemplo, num velório, ouvir um padre fazer ali aquele momento da despedida do corpo, aquele momento célebre para a igreja, nós vemos então uma frase que diz assim: agora vai para o descanso eterno. Essa condição, desde que você colaborou com dinheiro, com a sua condição para a igreja, agora você vai descansar, como se fosse algo tão simples assim. Mal sabe as pessoas que o sofrimento vai ser intenso. É por isso que hoje na Europa, a grande maioria das pessoas são ateus. Ninguém acredita em nada por causa disso, de tanto ser enganado pelas religiões. Vamos continuar a leitura. Gubbio espraiou o olhar através da multidão que presenciava a cerimônia, aparentemente contrita, e acentuou: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, e que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam arrefecer o fervor. Continuou Gubbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos alusivos à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro, como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi, num deslumbramento que muitos espíritos sublimes penetraram o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice, depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz, que a revestia com os raios cinzentos escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se prosternavam humildes à mesa, adornada de alvo linho, notei que as hóstias, no prateado recipiente que as custodiava, eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor, irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepressível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Vi a hóstia
qual foco de fluidos luminescentes, atravessar a faringe, alojando o selê, a claridade em pleno coração. Intrigado, procurei ouvir. O instrutor que muito ponderado elucidou sem delonga. Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar, acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que compareceram à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes, antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Oite, missa est, dispersou os fiéis que, ao fim da reunião, mais se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. Absorto em fundas reflexões, ante o que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e herói para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes sem a menor alteração. Aqui, André, é engraçado, eu estava lendo, eu me lembrei, talvez muitos dos nossos telespectadores não sabem, eu, com 15 anos de idade, nessa existência, era diretor, presidente de um grupo de jovens em São Paulo. E eu fui escolhido em 1977 para vir a Itaici, onde se reúnem os bispos. E eu fui o primeiro ministro da Eucaristia da Igreja Católica no Brasil, quando ela estava tendo a sua liberdade. E nós, naquela época, fomos aprendendo a importância do sacrário, a importância onde fica o corpo de Jesus. E nós aqui estamos vendo uma coisa muito interessante, e os espíritas também não se iludam. As nossas casas espíritas também são assim. Daquele grupo todo que estava ali, algumas centenas de pessoas que foram tomar a hóstia, ele pôde detectar apenas uma, quando entrou aquele grupo de espíritos iluminados, porque eles fazem a parte dele em todos os lugares. O padre, um devasso, um ateu, uma pessoa que não via a hora de terminar aquela missa porque queria ir para as festas. E apenas uma moça é que recebeu aquela hóstia como se fosse algo sagrado. Foi a única que ele percebeu que fosse como uma luz entrasse pela sua boca, passando pela sua garganta e fazendo com que o seu corpo se tornasse iluminado. Olha que coisa interessante, André. Sim, isso acontece numa sala de passe, por exemplo, com água fluidificada. Tem pessoas que recebem 100% do remédio que está ali, tem pessoas que recebem 70%, 50%, como tem pessoas que bebem apenas a água sem qualquer remédio ali contido. Quantos oradores não vão fazer uma palestra por obrigação? Quantos oradores não chegam numa casa com a perspectiva de ter um grande público, passa a não ter um grande público, o cara faz uma palestra sem amor, sem carinho, sem respeito pelos que ali estão ouvindo? Então aqui nós pegamos o exemplo de um padre, em que ele pode ter se tornado padre por imposição da família. Esse livro é da primeira metade do século passado. Ainda os familiares tinham aquela ideia de que ter um sacerdote na família era uma coisa importante. Então muitos eram, outros foram por qualquer outro motivo. Essa pessoa não era padre por convicção, estava ali por algum motivo da existência. Falava de Deus sem qualquer respeito, sem qualquer carinho, sem qualquer dignidade. Ele estava ali para ganhar. Então eu vou ganhar para falar durante 50 minutos sobre determinado versículo. Ficou uma profissão.
Hoje ser um padre, ser um pastor, ser um orador espírita, para muitas pessoas, não todos, evidentemente, é uma profissão. Então esse capítulo ele alertou sobre muitas coisas, ele nos orientou sobre vários temas que merecem a nossa reflexão. Ao encerrarmos o nosso vídeo de hoje, um pouco maior do que o habitual, pelo conteúdo e pelo estudo minucioso que fizemos, deixamos aqui o nosso pedido para que se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, comente no vídeo e compartilhe o vídeo para os seus amigos, nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. A sua inscrição e a sua divulgação é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando então o estudo, estudando as obras de André Luiz, o livro Libertação, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.